se trata muito o adoecimento mental como um problema individual, né? Individualizado. Trata-se de você é isso assim, de frescura ou de uma questão de você ser forte ou fraco e de quanto você é capaz de resistir aos percalços da vida ou não, né? Pois bem, né? E como se isso fosse apartado, a questão do sofrimento mental fosse apartado da nossa cultura. Mas desde Freud, a gente já tem uma literatura muito forte, né? Freud se considerava, nas cartas, ele dizia que ele era um médico da sociedade, porque ele, na real, ao perceber o adoecimento mental da sua época, ele descobriu que, na realidade, se tratava de perceber uma patologia social, né? Algo que estava envolto ao campo da cultura. Hoje em dia não é diferente disso, né? Tanto a depressão, a ansiedade, o estresse, o esgotamento são frutos de uma cultura contemporânea. E isso é um problema estrutural e um problema social. Obviamente que pelo sofrimento se expressar no corpo do indivíduo, ele aparece para a gente, para a sociedade, como um problema individual. E perceber essa dinâmica cultural, estrutural do sofrimento requer uma análise mais aprofundada do próprio discurso de sofrimento. E isso é mais ou menos simples de perceber se a gente partir do ponto de partida, né, e aí trazendo Hegel, né, de que a nossa formação social e subjetiva ela é permeada por uma concepção intersubjetiva, ou seja, a nossa formação do eu é coletiva, né? Em última instância, ou seja, os símbolos linguísticos, culturais, simbólicos, por exemplo, a forma de eu me narrar e me expressar depende de um conteúdo que é dado pela cultura, ou seja, por esse campo de interação social. Se para eu me descrever, eu dependo desse campo social, para eu narrar meu sofrimento, eu também dependo. A gente vê, por exemplo, na Idade Medieval, era muito comum o sofrimento por conta da restrição da vida religiosa. Na época de Freud, o sofrimento muito comum por conta da alta restrição do campo sexual. E hoje a gente vê um sofrimento muito acelerado, né, quase pandêmico, como tu falou. A OMS já tem vários dados de que hoje a depressão, ansiedade e estresse é um dos três maiores patologias de afastamento do mundo do trabalho, de trabalhadores, e isso preocupa muito, principalmente os órgãos que regulam o trabalho. E isso tudo porque a gente vive num mundo onde a gente aparentemente pode fazer tudo, né? Então você tem que ser um trabalhador flexível, você tem que, se você não está conseguindo ganhar o dinheiro suficiente, esse é um problema seu, você tem que fazer mais. Então a gente vê isso se expressando muito fácil em aplicativos como a Uber Eats, iFood, etc. Essa dinâmica de empreendedorismo, né? Esse discurso de empreendedorismo. Que se na classe média, média alta e rica ainda funciona mais ou menos, o cara consegue empreender, nas classes pobres isso cai como você é um fracassado, você não dá conta de ter sucesso, de sustentar sua família e etc. Então, o que rola é que essa internalização desse discurso, que em última instância, como a psicanalista Maria Rita Kel coloca, está muito ligada ao mundo do trabalho, ao mundo da economia. Não dá para desprezar isso como um mero psicologismo, né? Senão a gente cai nesse subjetivismo muito grande. Mas esse discurso estruturado no campo do trabalho, no campo da economia, também perpassa o campo da cultura e é subjetivado por esses trabalhadores como eu sou um fracassado, eu não posso dar conta de mim mesmo. E das duas, uma, né? Aí ou a pessoa assimila esse discurso e fica trabalhando 12, 14 horas por dia, ou a pessoa vira um desalentado, que é um número que cresce muito no Brasil. O problema é que, e aí, para passar de volta para tu, o problema é que no Brasil, os pobres, né, eles geralmente não são diagnosticados como depressivos, por dois motivos. Por essa cultura que a gente tem de que o sofrimento é frescura, é individualizado, e por uma questão de classe também. O rico ele é diagnosticado como depressão, e tem um estudo da Berta Hoffman, que ela coloca que o pobre é diagnosticado com os mesmos sintomas, como crise pseudoepilética, que é uma engenharia que o Brasil inventou para colocar no bolo uma galera que não sabe mais ou menos o que é está rolando.
e esquizofrenia, né? Então, é preciso tratar o mais urgente possível de pautar a questão do sofrimento entre a classe mais pobre, porque isso é uma demanda enorme. No Brasil, a maioria das pessoas diagnosticadas com depressão, ansiedade, são as pessoas mais pobres, são mulheres e homens negros, enfim, são as pessoas que moram na periferia. O que falta é a gente fortalecer esse sistema de cuidado de saúde mental no Brasil para que a gente tenha dados mais precisos sobre isso.